Meus queridos e minhas queridas, confesso pra vocês que eu tava com uma saudade de jogar e eu não tava percebendo que era isso exatamente. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes tem a sensação que tem uma pulguinha, tipo assim, atrás da orelha, tentando te lembrar de caramba, vai lá. Porque no dia a dia, não sei o que vocês fazem da vida, mas eu tenho que cuidar de algumas empresas e também tenho uma consultoria. Então, o tempo inteiro é só lidando com problemas reais, etc, etc. E eu encontrei no RPG, apesar de nunca ter tido contato direto com RPG, eu comecei pelo Dungeons and Dragons, que eu já estava nessa vontade, e procurei alguns outros sistemas solo também, porque os meus amigos não são muito fãs de RPG, né? Então a maioria, a galera prefere mais ficar focada ali em outras coisas, e acho que eu fiquei o nerd do grupo. E tem sido muito interessante, e aí até compartilhando com vocês uma coisa, não pessoal no sentido íntimo, né? Mas pessoal de percepção mesmo de que, por eu sempre ter curtido mais, ou ter tido mais experiência com jogos tipo tabletop, né, jogos de tabuleiro e de computador, uma coisa que o Dungeons Dragons ele tem sido muito interessante, até para um exercício mental mesmo, que é essa questão da criatividade. Muita gente me pergunta, né, cara, o sistema dele é muito aberto, e aí, como é que funciona? Na minha opinião, ele é um jogo que vai ter um foco muito mais narrativo do que tático, estratégico e tal. Agora, quando você começa a jogar, que você vai começando e se você tipo, conseguir, né, tipo, tá ali no jogo, prestar atenção no que você está fazendo, você começa a participar daquela história. Então parece que a preocupação em vencer e ganhar ela é menor do que a vontade de ver como a história vai se desenvolver. Então alguns encontros que poderiam ser facilmente interpretados de uma forma que o protagonista sempre vai se dar bem, mas dependendo ali da narração da cena, você sabe que você vai ter que dar um passo para trás e permitir que algumas coisas aconteçam. Como foi o caso desse último episódio, em que o Henry ele tenta, né, ali um fator surpresa contra o cultista, só que o cultista percebe a reação dele, que é agressiva, e ele responde também com uma agressão que já é um ataque, né? Então a gente já tem uma perda de vida ali. E, bom, enfim, e é um exercício, né, de você. O jogo vai te dando, você vai rolando ali nas tabelas e vai pegando os itens, né, tipo as coisas que estão acontecendo, e você precisa transformar aquilo ali num momento criativo. E eu acho que essa aventura foi muito legal, a forma que ela se encerrou entre o que, que o cultista tem a ver com o anão que está ali, o que o anão está envolvido com o que o anão já conhecia o core um de outro. Então foi maneiro pra caramba, mas sem mais delongas, bora começar aqui, deixa eu pegar minhas anotações, começando sempre aqui pela ótica das terapias cognitivas comportamentais. E o primeiro ponto que eu anotei inclusive, eu fiquei tanto tempo sem jogar que eu tive que assistir os outros vídeos para, né, fazer uma inserção ali, né, para eu ver onde é que estava, o que estava acontecendo, para lembrar os detalhes da história, para não deixar passar nada. E sempre que eu jogo, né, eu assisto de novo o vídeo que eu fiz e tento não ser muito crítico, porque senão dá vontade de apagar e gravar de novo, mas eu acho que perde a essência da coisa. E aí eu deixo para fazer apenas as anotações em cima depois, para durante o jogo eu não ficar parando escrevendo toda hora. Então vamos lá, primeiro ponto que eu aceitei, ó, que eu coloquei aqui foi sobre a culpa e a aceitação. Por quê? Quando o Henry ele encontra o anão morto, ele usa uma técnica que a gente chama de validação e contenção. Ou seja, quando o Corellon ele entra no ambiente e ele se depara com o anão e ele reconhece aquele anão, o Henry percebe que ali tem não necessariamente um desespero, né, mas algo que chama muita atenção de uma forma negativa e ele não conhece muito bem o Corellon ainda, então ele não sabe qual é a reação. Mas para tentar evitar qualquer tipo de reação impulsiva do bardo, ele segura, né, o Corellon ali, tipo, como uma forma de, tipo assim, isso aí que você está desconfiando é o que aconteceu mesmo. E aí isso mostra que o Henry ele também vai ter um papel ali como ele se torna uma âncora do grupo, né, uma forma de sustentar o equilíbrio nas situações adversas. E eu acho que isso é uma coisa interessante que acontece quando a gente trabalha em grupo também na vida real. E o RPG, inclusive, para mim, ele é uma ferramenta de trabalho, não com todos os meus clientes, mas os que são adeptos, né, que gostam, é uma coisa muito legal porque a gente vê muito de estratégia, muito da forma que as pessoas enxergam as situações. É óbvio que assim, a gente não vai matar um dragão, né? A gente não vai estar trabalhando ou a gente vai estar andando na rua e um dragão vai passar voando cuspindo fogo em tudo. Mas ainda assim, o elemento, o desafio, a surpresa, né, o lidar com o inesperado é algo que acontece na realidade.
E eu acho que o RPG ele vai trazer oportunidade da gente desenvolver, mesmo que através do teatro mental. Inclusive, o teatro mental na clínica, a gente pode fazer um paralelo muito grande com o ensaio cognitivo, né? Situações que ainda não aconteceram ou que podem vir a acontecer e que a gente testa hipóteses para ver a capacidade de reação daquela pessoa em termos de habilidade social. Então, eu acho que o RPG ele é muito importante no treinamento de habilidades sociais. Voltando, um ponto que eu achei muito legal e muito importante, que é a reestruturação do luto. Porque, assim, a morte do anão ali naquela situação, a gente pode considerá-la como um estressor externo. Ou seja, o Coron lida isso trazendo algum significado, né? Ele falou, aquele anão era a fonte da lenda que me fez ir lá para o mausoléu, onde a gente se encontrou e etc. E aí, quando a gente conecta os pontos, sendo o anão como um informante, o ocultista como um interrogador, né? Ele estava usando a magia para tentar puxar alguma informação da mente do anão. E sendo a runa um objeto maior de busca, a gente começa a transformar essa tragédia em um objetivo lógico, o que ajuda a processar o choque emocional sem cair na apatia, né? Então, os personagens ali na trama, tipo, eles estão dialogando em cima daquilo ali, e até o peso daquele estressor, ele não é que eles não ficam apáticos em relação à morte, mas eles buscam um objetivo, uma direção naquilo ali, que aí eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas só para fechar o último tópico aqui da parte da TCC, a gente pode falar da tomada de decisão sob pressão. Por quê? Quando o Henry ele entra na Forja, ele abandona a cautela da furtividade em favor do próprio senso de justiça. Né? Ele estava ali na janela e ele viu algo acontecendo que, de acordo com os valores pessoais dele, era uma injustiça. Então ele decide sair ali da zona onde ele está protegido e onde ele tem mais domínio para impedir que algo aconteça. E aí a gente já começa a entrar até na parte ali da filosofia, né? Mas na TCC a gente chama isso de agir de acordo com seus valores fundamentais. Porque assim, embora arriscado, isso evitou que o cultista continuasse com os seus planos. Ele priorizou a segurança alheia, né, do anão, que ele não sabia que estava morto até então, acima da própria integridade física, tanto que, como consequência, ele perde um ponto de vida, né? No Dungeons and Dragons não há pontos de vida, né? Cadê? Não tá aqui. Tem pontos heróicos. E aí você começa com dois, conforme você vai subindo de nível, você até acrescenta outros. E aí, pra vocês terem uma ideia, os pontos heróicos são tanto perdidos quando você sofre um dano, quanto também é uma situação que possa abalar a moral do herói também é perdido. Por isso que eu achei esse sistema dessa forma interessante, porque não necessariamente uma situação de vitória ou de derrota vai se dar por pontos de vida, e sim um diálogo moral. Agora, indo para a nossa parte final, a gente começa a entrar na parte aí da ótica, né, da filosofia estoica sobre a nossa história. Então, onde que a gente começa aqui, tá? O fim do anão, né? E aí, perdão, eu tô com uma dor nas costas no momento que eu gravo esse vídeo, fortíssimo. Tá? Essa semana, para eu só conseguir sentar, foi quase impossível. Eu trabalhei a maior parte do tempo em pé. Agora que eu tô começando a conseguir fazer uns movimentos, mas ainda assim, de vez em quando, dá uma fisgada muito forte. Alguma coisa muscular ali que foi muito ruim. Mas enfim. Quando a gente fala sobre morte na filosofia estoica, é muito comum a gente citar o memento mori, né? Tipo, lembra que você é mortal, que você pode morrer, né? Assim, o estoico ele vai encarar a morte como uma parte, como é que eu posso dizer, natural da vida. Ela é um momento de transformação. E a reação do Henry ao segurar o peito do Coron naquele momento foi um ato de contribuir para o autocontrole e sobre a própria temperança, que é a moderação. Ele não permite que o bardo se perca na emoção, mesmo sem saber como ele iria reagir, ele quis servir ali de âncora, né? Vai que o bardo seja muito emocionado, etc. Ali ele já sentiu que ele tem um apoio e para não deixar a própria emoção de ir lá verificar e aí, às vezes chegando mais perto essa emoção pode vir mais forte, isso acontece, tá, gente? Então assim, a morte do anão, ela é um evento fora do controle dos dois, porque ela já aconteceu. Então, o que está sob o controle é a investigação que agora se segue, tá? E aí, entendam, né, que é um tipo de coisa que acontece muito na vida, não necessariamente só em relação à morte, mas depois que coisas grandes aconteceram, não tem mais nada o que a gente fazer a partir daquilo ali, a não ser lidar com as consequências e o que vai vir depois. Pode ser considerado muito racional? Pode. Não, ao meu ver, né, tipo aí como TCC, eu não diria que a busca pelo racional ela sempre vai ser a melhor opção,
mas eu acho que ela serve como um outro extremo. Então a gente tem o extremo do muita emoção e o extremo do racional, e nesse meio existe o que eu chamaria de razoável. Então é importante a gente ter as duas noções para você encontrar onde que no meio que você pode agir, tá? E aí vamos voltar aqui para falar um pouquinho sobre a ação como dever. Porque o Henry, quando ele entra na Forja, ele não entra por glória, mas porque ele tem um dever moral, que é salvar o anão, né? Segundo a percepção dele, foi maior do que qualquer outra coisa. E o combate foi por uma necessidade e não pelo prazer pelo combate. Não foi tipo assim, caramba, uma oportunidade, uma aventura, vamos combater. Não, foi por uma necessidade, porque ele viu que algo estava acontecendo que não parecia ser correto. Então ele mata o cultista, né? E, bom, podemos dizer que é com a frieza de quem remove um obstáculo necessário para restaurar a ordem que está ali, né? Não que isso vá ser um- uma, uma forma de resolver problemas, longe disso. Vamos levar em consideração que a gente está falando de um jogo, de um cenário de fantasia, e que inclusive foi tão impulsivo que eu não sei se vocês lembram, mas lá nos primeiros episódios, até na descrição do En, ele, como caçador de recompensa, ele tem uma facilidade, uma tendência muito grande a conseguir abater não, né? Neutralizar os seus alvos sem necessariamente matá-los, mas talvez numa hora de adrenalina ali, e sendo um humano passivo de erro, ou de não ter uma capacidade de julgamento mais adequada da situação e sem saber com o perigo que ele está lidando, foram muitos fatores que podem ter sido não necessariamente um sequestro emocional, mas às vezes ali na pressa, né, no risco iminente de vida, a primeira flecha que ele pegou era uma flecha tipo de caça e deu no que deu. E aí é aquilo, depois que aconteceu, a gente tem que lidar com as consequências. E eu acho que um dos fatores mais estressantes na vida do ser humano é quando acontece alguma coisa e a gente não tem a percepção ou a coragem de lidar com a consequência dos nossos próprios atos, ou não medir os nossos hábitos, os nossos comportamentos e as nossas ações, sem levar em consideração que há possibilidades de coisas acontecerem que talvez a gente não goste, né, que não seja favorável. Então isso tudo faz parte ali da vida do ser humano e que faz a gente parar para refletir sobre os nossos próprios hábitos, os nossos próprios comportamentos, né? Então, último ponto aqui, falando sobre a runa e o ocultista, né? Porque assim, eles estão seguindo o que os antigos chamariam de logos, que é a razão universal, ou seja, a trama do mundo. Então a conexão entre o templo, né, e o mausoléu e o anão mostra que nada aconteceu por acaso, porque a busca por segredos para um estoico deve ser feita com objetividade, vamos dizer assim. E é exatamente o que o Henry e o Corian estão fazendo ao reunir as peças do quebra-cabeça. Então, essa inclusive foi uma parte ali de desafio criativo muito grande, porque, bom, a cena foi se desdobrando, ela foi aparecendo conforme eu estava jogando, né? E aí, no fim, a gente chegou à conclusão de que aquele anão, o Coro não conhecia, porque contou a história da runa lá do mausoléu, que poderia ser uma mentira, né? Ou não, pode ser como é que se diz? Esqueci o nome da palavra, não é fofoca o nome, mas é muito comum até em RPG, tá vendo? Quando a pessoa não é muito experiente na área de RPG acaba esquecendo. Mas enfim, não lembro. Mas assim, é uma história que contaram pra ele sem saber se aquilo ali. Um rumor. É essa palavra que eu queria lembrar. Pode ser um rumor ou não. Mas quando eles foram no mausoléu, que eles viram que não tinha nada lá, mas que monstros foram colocados lá como proteção até para retardar o movimento de outras pessoas que pudessem investigar ou até eliminá-lo, logo depois eles veem que o cultista ele tá usando uma magia ali sobre o anão para tentar puxar informações da mente dele. E até então pode ser, né, que o cultista tenha chegado ali na forja, questionou o anão disse que era apenas um rumor, ou ele não sabia muito bem o que aconteceu. Na verdade, nem a gente sabe como é que o diálogo foi, mas eu imagino que foi mais ou menos nessa ideia para montar a trama. E aí ele percebe que, cara, o anão não quer colaborar. Ou seja, me faz pensar também que aquele ocultista não foi a pessoa que roubou a runa, então resta-nos saber quem foi e se não foi o vilão da nossa história, mas que a gente só vai descobrir lá pra frente. E vamos lá, que vou ver se eu consigo gravar ainda hoje, ou pelo menos não esperar mais um mês para gravar mais um episódio. E, gente, qualquer coisa, sugestões, críticas, etc., fiquem muito à vontade, compartilhem aí as suas ideias, as suas reflexões sobre, porque eu achei que a ideia de fazer um episódio fazendo essa análise entre os gameplays foi uma forma legal, porque assim, quando eu comecei a jogar, tanto que no primeiro episódio sou eu lendo o que eu escrevi, né? Eu ia jogando e ia lendo, só que isso acabou demorando muito.
E às vezes, assim, pra não parar muito, eu achei legal, cara, eu preciso gravar pelo menos pra acompanhar a minha história, né? Assim, pra depois, se eu quiser ver, tipo assim, ou pelo menos ter uma percepção de fora, né? Pra eu também ouvir a história, eu decidi gravar. E aí um amigo deu a ideia, cara, por que tu não faz, já que você fala muito de psicologia e RPG e filosofia, junta os dois e aproveita que você não usou o YouTube como necessariamente um vlog, mas como um material de suporte, faz um vlog entre os gameplays. E aí, é isso que a gente está fazendo aqui, beleza? Então, galerinha, até a próxima, fiquem bem e abraços.